amém. Louvado seja o Senhor. Eu sempre em oração pela reunião, para que Deus venha falar com a gente, o que Ele quer falar, revelar para nós o que está no coração dele. E a palavra de hoje, o tema é Vida com Deus. E nós vamos aprender muito sobre isso nessa noite. Nós vamos começar lendo o Salmo 1, versículo 3 somente. Vamos ver o que está falando. Salmo 1, versículo 3. Amém. Todos já acharam? Amém? Então fala assim a palavra do Senhor. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Aleluia! Gente, se tem algo que vale a pena nas nossas vidas, é a gente ser plantados à beira dos rios, à beira dos riachos. O que é esses riachos? É o Senhor, é a palavra dele na nossa vida. Quando nós estamos em Deus, plantados nele, em obediência a ele, o que a palavra de Deus aqui falou? Que tudo na sua vida será bem sucedido. Então, nós precisamos entender tudo isso, né? E riachos fala da água, a água fala do Espírito Santo de Deus. Então nós temos que buscar Deus, buscarmos o Espírito Santo nas nossas vidas, em todo o momento dela. Quando assim nós fazemos, as coisas mudam. Então Deus nos chama à espiritualidade. Hoje aconteceu algo comigo que eu achei interessante, que de repente eu fui ficando assim meio abatida. Eu falei, gente, isso não tá certo. Aí fui fazer o almoço e aí eu tava no carro, aí eu falei, Satanás, sai, vai saindo daqui, sai daqui. Na hora acabou o problema, acabou as dores que eu tava. Então, a gente tem que ser o quê? Espiritual. A gente tem que entender o que está por trás de todo o mal que vem contra nós. Às vezes, quando nós não somos espirituais, quando vem algo ruim na nossa vida, primeira coisa que a gente faz, liga pro médico, vai na farmácia, corre ali. Não, a gente tem que se levantar, porque maior é o que está em nós do que aquele que vem contra nós. Então, maior é Deus na nossa vida. E nós não podemos esquecer disso. Aí, eu cheguei lá em casa, fui fazer o almoço e acabou. Falei, amém. Glória a Deus. Então, a gente tem que ser assim. E tem 3 homens na Bíblia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Pensa em 3 jovens que foi espiritual. Por quê? Porque eles decidiram obedecer a Deus. E Nabucodonosor fez uma estátua de ouro e ele falou, quem não se curvar diante dela vai morrer na fornalha ardente. E eles estavam decididos a obedecerem a Deus. E eles falaram, eu não me curvo. E Nabucodonosor ficou nervoso, irado, e falou, aquece a fornalha 10 vezes mais e joga esses 3 lá. E assim eles fizeram. E a palavra de Deus, para quem não conhece a história, diz que aqueles que jogaram eles na fornalha morreram só de chegar perto da fornalha. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego ficaram andando na fornalha. E ali tinha o 4º homem, Jesus Cristo. A gente crê que é o próprio Jesus. Desceu
para proteger eles da fornalha. Então, o que vai trazer proteção na nossa vida? A nossa espiritualidade. É a gente entender quem está com a gente. É maior do que aquele que tem se levantado contra nós. Então, mas Sadraque, Mesaque e Abednego, eles tiveram o quê? Posicionamento. Eles se posicionaram em Deus. Eu não mudo a minha, né? Eu não vou desobedecer a Deus. E ali eles foram honrados por Deus e todos puderam ver que tinha um Deus que cuidava deles. Mas como que o mundo vai ver que tem um Deus que cuida de nós? Quando nós formos como Sadraque, Mesaque e Abednego, que por nada a gente vai sair da obediência a Deus. Ah, mas é só esse pecadinho? É só essa palavrinha? É só esse julgamentozinho? Não! Nós decidimos obedecer a Deus, porque quando o inimigo jogar nós na fornalha, vierem com setas malignas na nossa vida, vai ter o quarto homem conosco, nos livrando da fornalha e de tudo, né? Então Deus, ele permitiu aquele teste com aqueles 3 jovens, mas eles passaram no teste. Eles estavam plantados junto aos riachos, junto aos rios, e ali tudo neles era belo, era bonito, né? Então a gente tem que entender isso. E Sadraque, Mesaque e Abednego, eles eram amigos de Daniel. Então era 4 homens na Babilônia, um lugar de idolatria, um lugar de pecado, mas diferentes de todos. E sabe o que Deus fala com a gente? Ele nos chamou para a gente ser diferente. Deus quer diferença em nós. Qual é a nossa diferença do mundo? A nossa obediência. Nós não vamos desobedecer a Deus por nada desse mundo. Ah, mas eu vou morrer. Aí se eu fizer isso, ele vai virar a cara comigo. Ah, se eu for na reunião, fulano nunca mais vai me olhar. Se eu virar crente, aí o mundo acabou. Ninguém vai me aceitar. A gente tem que querer Deus na nossa vida. E Deus é que vai nos guardar, que vai nos proteger e vai nos dar vitória. E o Senhor falava comigo também, quando eu estava orando, Ele falou, fale de Jessé. E Jessé, gente, nós vamos estar lendo aqui, 1 Samuel, enquanto o caminhão de lixo... 1 Samuel 16, do 10 ao 13. Samuel, capítulo 16, versículo 10 ao 13. Então diz assim, todos já acharam? Dizer, 1 Samuel 16, versículo 10 até o 13. 16, do 10 ao 13. Achou? Então fala assim a palavra do Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé, acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu, ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa, sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor, levanta-te, unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi,
Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Então, o que me chamou a atenção aqui? E eu comecei a orar, Deus, o que o Senhor quer falar sobre Jessé? Jessé, gente, ele era um homem que ele não tinha espiritualidade. Ele era um homem de Deus, ele cria em Deus, mas ele não tinha espiritualidade. Porque ele não soube ver o valor que o seu filho mais moço tinha. E ali eu fiquei estudando a vida de Jessé. Jessé, gente, ele era um homem de Deus, né? E ele morava em Belém. Ele era um criador de ovelhas. Parece que ele era rico e abençoado. E Jessé, a sua genealogia, sabe como que foi? Boaz, filho de Raabe, aquela prostituta, casa-se com Ruth. E Ruth gera Obed. E de Obed nasce Jessé, pai de Davi. Então Ruth é bisavó de Davi. Então a gente vê que Deus já tinha um plano, um propósito em todas as coisas. Porque de Davi nasceu Jesus, né? E a gente vê que Jessé era um homem que poderia ser tão diferente. Quando a gente lembra de Jessé, a gente lembra que ele não deu valor a um filho dele. Oh, mas como que ele nem mandou chamar aquele lá que estava cuidando das ovelhas, trabalhador, né? Por quê? Então ele ficou conhecido, mal conhecido, apesar que ele era um homem de Deus, por uma atitude sem espiritualidade. Então a gente precisa ter o quê? Mais espiritualidade. Quando você tiver que fazer alguma coisa, quando nós tivermos que fazer alguma coisa, nós vamos orar, nós vamos perguntar para Deus, o que o Senhor quer nisso, o que o Senhor quer naquilo, o que o Senhor quer hoje comigo no meu trabalho, na igreja, o que o Senhor quer comigo, dentro da minha casa, os meus filhos, me ajuda a olhar eles com os olhos do Senhor. Por quê? Porque Jessé não olhou os seus filhos com os olhos de Deus. Olhou alguns, mas Davi ele não olhou. E nós precisamos olhar a nossa família com os olhos do Senhor. Nossa família tem valor, gente. E às vezes nós não damos o valor devido para eles, né? E a gente vê que como Jessé não foi espiritual com Davi, Davi também não foi espiritual com seus filhos e pagou um alto preço, porque não foi espiritual, não soube ver um erro, não soube ver às vezes uma qualidade, alguma coisa neles, sentar com eles, conversar, alinhar as coisas. E Davi foi deixando. Ele era um guerreiro, ele era um homem segundo o coração de Deus, mas dentro da sua casa ele não tinha espiritualidade. Ele deixou a sua casa nas mãos de Satanás e pagou um alto preço por isso. E nós, gente, sabe o que o Senhor está falando conosco? Que nós precisamos cuidar mais da nossa casa, cuidar mais dos nossos filhos, nossos esposos. Nós precisamos ser espirituais dentro da nossa casa. Se tem erro lá, nós vamos confrontar. Nós não vamos deixar o erro crescer. Porque se ele cresce muito, depois vai ficar mais difícil para nós. Então, todo erro com a nossa família, com os nossos filhos, nós precisamos alinhar, sentar. Porque se Davi fosse espiritual com os filhos dele, sentasse com ele e com eles e falasse, ó,
você não pode fazer assim, eu te amo demais, você tem muitas qualidades, mas isso aqui não agrada a Deus, meu filho. Vamos orar, Deus vai tirar isso da sua vida. Ele não teria pago um alto preço com seus filhos, porque o próprio filho de Davi quis matar Davi. Então, o erro nosso vai vir contra nós. Então, nós precisamos mudar, né, a nossa postura na nossa família, né? E Davi não foi muito espiritual também quando aceitou um pecado na vida dele. Depois ele perde um filho por causa disso. Por quê? Porque esqueceu, né, que Deus estava vendo, que a gente não pode fazer nada de errado, porque se a gente fizer, tem um alto preço, né, a ser pago por todos nós. Então Deus nos chama, gente, para consertar a nossa casa, a nossa família, para fazer conserto na nossa vida, porque às vezes tem muitos pais que faz tudo para os filhos, estão levando os filhos à ruína. E sabe o que vai acontecer? Você levando uma pessoa para a ruína, você vai também. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? Como a gente age, como a gente procede. E eu, em oração, o Senhor falava uma palavra comigo, mesotopâmia. E eu falei, meu Deus, o que é Mesopotâmia? Mesopotâmia. E aí eu fui estudar, né, a Mesopotâmia. E nós vamos estar lendo Gênesis 2, do 8 ao 14. Gênesis 2. Gênesis 2, do 8 ao 14. É o primeiro livro da Bíblia, né? Então fala assim a palavra do Senhor. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saiu um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, e é o que rodeia a terra de Ávila, onde há ouro. O outro dessa terra é bom também. Se encontram lá labélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto é o Eufrates. Vamos ler somente até aqui. Agora nós vamos ler Apocalipse 16 e depois a gente vai estar falando sobre tudo isso. Apocalipse 16, 12. Apocalipse 16, versículo 12. Então, fala assim, é o último livro da Bíblia, né? Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram para que se preparasse o caminho dos reis, que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes às rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de juntá-los para a peleja do grande dia do Todo-Poderoso.
E o 15 ainda fala: eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Então, esse rio, gente, chamado Eufrates, sabe aonde ele nasceu? Lá no Éden, igual a gente leu. Então, no começo da criação, Deus já criou o rio Eufrates e o rio Tigre. Esses dois rios, eles têm, a dimensão deles é mais ou menos 2.700 quilômetros. E eles chegam aonde? Até a Síria, aonde era a Babilônia e por aí. E ali, esses dois rios, eles é um de lá e um de cá, para vocês entenderem. E a Síria fica no meio hoje. Ali a Mesopotâmia é no meio desses dois rios. E a palavra de Deus fala que esses rios em Apocalipse, quando eles estivessem secando, era um sinal da vinda de Jesus. Vamos chegar, Deus abençoe. Boa noite. Então, ali, quando esses rios começassem a secar, ali Jesus estaria próximo a vir. E me parece que eu estava estudando que lá na Mesopotâmia, o rio, naquela proximidade, ele já está secando. E ali o povo assírio não está fazendo nada para isso. Então a temperatura aumentou, as chuvas diminuíram, e ali a gente entende, quem estuda a Bíblia, eu estava estudando, a gente entende que é tudo sinal da volta de Jesus. Então, eu acredito que essa palavra me veio ao coração, Mesopotâmia. Por quê? Porque está muito próximo à vinda de Jesus. E Deus quer o quê? Quer alinhar a sua igreja, alinhar todos nós com a vontade dele. Nós vivemos em um mundo que as pessoas estão na igreja, mas não têm espiritualidade. Vê as coisas acontecendo, o povo sírio lá estão vendo o rio secar, certamente são conhecedores da palavra de Deus, mas não fazem nada. E ali a gente vê que Deus já está permitindo muita coisa e já está tendo muitos grandes homens, né, que ali o coração deles já está entrando o anticristo e muita coisa ruim está para acontecer. Mas Deus nos garante a vitória. Deus, antes de muita coisa ruim acontecer, ele vai fazer o quê? Ele vai vir e arrebatar a igreja dele. Mas vocês acham que ele vai arrebatar uma igreja como Jessé? Como, né? Não tinha espiritualidade, não orava, agia de qualquer maneira com os filhos, com a sua família. Então, gente, a gente tem que pôr os pingos nos i. Às vezes, nós não queremos confronto e nós vamos deixando os erros. Ah, mas se eu falar com meu filho, ele vai até me bater. Ah, Deus não vai deixar. Ah, mas se eu falar com a fulana, ela nunca mais olha na minha cara. Não tem problema. Mas a gente tem que ser espiritual. E se a gente estiver vendo uma coisa errada, fala. Com amor, mas fala, né? Então nós precisamos entender tudo isso. E Deus me falava muito também
do caminho nos ermos, rios no deserto, e nós vamos abrir Isaías 43, eu acho que eu não vou atrasar não, gente, vamos terminando. Isaías 43, do 19 ao 20. Isaías 43, versículo 19 ao 20. Tem uma linda esperança aqui para todos nós, né? Para nós que temos buscado o Senhor e levado Ele a sério. Isaías 43, do 19 ao 20. Nós vamos sair brigando com a nossa família? Não é assim, gente. É ser espiritual, é amor, é palavra de Deus, mas não aceitar erros. Amém? Senão, segunda-feira ninguém vem, porque tá tudo espancado. Amém? Brincadeira, viu, gente? Obrigação da gente faz. É isso. Isaías 43, 19 ao 20. Fala assim: nenhum deles cai em si, já não há. Não, tô lendo errado, gente. 43, 19 ao 20. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me glorificarão, e os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Então, aqui Deus promete tanta coisa boa, mas Ele fala para o meu povo, para aquele que tem santificado as suas vidas, para aquele que tem sido espiritual em todas as coisas, que não tem aceitado as armadilhas de Satanás na sua vida, que tem usado de espiritualidade em tudo que faz, né? Então, para nós que estamos obedecendo a Deus, né? Eu creio que nós estamos. Deus fala: eu sou a sua esperança, eu sou a sua luz, eu sou o seu recurso, eu sou a sua saúde, eu sou na sua vida. Então, Deus vai fazer o quê? Ele nos diz: eu sou a sua esperança. Por que você está triste? Eu não sou a sua esperança. Se você for espiritual, se você abandonar o pecado, se você se posicionar como Sadraque, Mesaque e Abednego, eu sou. Por que Deus foi o eu sou com Sadraque, Mesaque e Abednego? Porque eles foram espirituais. Eles não concordaram com o erro de Nabucodonosor, né? E a Bíblia fala que até os fios da nossa cabeça, daqueles que têm andado com Deus, com comprometimento com Deus, está contado. Então, por que nós tememos alguma coisa? Por que nós aceitamos as afrontas de Satanás? Ah, o Satanás vem afrontar vocês? O que vocês vão fazer? Sai daqui. Sai daqui. Deus está comigo. Não é assim? Então, Deus nos fala hoje, é preciso de espiritualidade, né? E aqui ainda na palavra de Deus fala que Ele abriria rios no ermo. O ermo é o quê? É um lugar estreito. Então, às vezes, a nossa vida, gente, tá tudo estreito. Tá faltando muita saúde, é problema daqui, é um problema familiar, é um problema no trabalho, é muita adversidade e as coisas estão estreitando. E Deus fala: aqueles que me obedecem, eu abrirei rios aonde? Na dificuldade, naquele lugar estreito. Naquele lugar que você fala, não tem jeito, eu vou abrir um rio naquele lugar, né? Então, tem esperança para nós, para nossa casa, para nossa família. Mas nós temos que agir corretamente com eles. Nós podemos alisar os erros das pessoas? Ah,
você tá errando. Mua! Te amo. Ah, que te amo, conserta. Toma jeito na sua vida, porque Jesus está voltando e você vai pro inferno. Deus quer posicionamento, senão os nossos vão perecer, né? Então, nós precisamos nos revestir com o capacete da salvação, com a couraça da justiça, com a palavra de Deus. Nós precisamos nos revestir, gente, porque nós estamos entrando numa batalha para resgatar a nossa família, os nossos parentes, os nossos vizinhos, os nossos funcionários. Nós estamos entrando em um campo de guerra. Então, nós precisamos o quê? De revestimento. Por quê? Porque o Satanás vai vir, porque ele não dorme. Quem dorme somos nós. Então nós precisamos nos revestir. E Deus me falava de Enoque. Eu nem vou ler nada para não atrasar. Mas Enoque, gente, foi um homem que a palavra de Deus fala que ele andou com Deus. Enoque foi o 7º homem da Bíblia. Adão, então Enoque. E Enoque, gente, a palavra de Deus fala que ele foi um homem que ele andou com Deus. Ele andou com Deus. Ele era um homem espiritual. Sabe quantos anos ele viveu? 365 anos. E ali a palavra de Deus fala que ele tinha tanta intimidade com Deus, ele andava tão lado a lado com Deus, que Deus apaixonou por Enoque. Ele falou, não, você vai ficar comigo. E vocês acham que Enoque morreu? Enoque foi arrebatado. Deus tomou ele para si. E sabe, gente, nós precisamos disso, andar com Deus, andar em espiritualidade com Deus. E Enoque, para vocês verem que tudo é uma genealogia tão linda, Enoque foi pai de Matusalém. Matusalém, o seu filho, foi tão abençoado, sabe por quê? Porque ele viu um pai abençoado. Ele viveu 969 anos. Foi o homem que mais viveu na terra. Foi o homem filho daquele que foi tomado para Deus. Deus falou, te quero, Enoque, vem para cá, vem para o céu. E ali, mas a bênção dele ficou ali com seu filho. E de Matusalém, sabe quem nasceu? Noé. Noé nasceu, viveu 950 anos. Deus acabou com a terra no dilúvio, acabou com tudo. Ele falou, não aguento mais ver pecado. Mas os filhos de Enoque não morreu. Obediência a Deus, andava com Deus e foi embora. Mas a sua descendência o diabo não tocou. Então, gente, nós precisamos disso, entender que nós precisamos ter mais compromisso com Deus, andar com Ele, lado a lado, né? E tudo vai dar certo na nossa vida. E hoje eu estava em oração, me veio Isaías 15, é a última coisa, e mais 2 minutos, gente. Nem precisa ler, eu vou ler aqui para vocês. Isaías 15:3 diz assim: Cingem-se de panos de saco nas suas ruas, nos seus terraços e nas suas praças andam todos uivando e choram abundantemente. Vou ler só até aqui e eu vou explicar para vocês. Então aqui Isaías, ele estava falando uma profecia contra Moabe. Aqui era uma sentença contra Moabe. E sabe, gente, tem uma sentença contra a nossa família, tem uma sentença na terra de destruição,
tem uma sentença. Deus fala assim, eu estou avisando, eu estou falando. E Deus avisa, gente, por quê? Por causa do amor dele. Ele fala assim, eu vou falar, por quê? Porque eu amo eles. Eles precisam mudar. E não adianta eles orar se eles não forem espirituais. Vai enjoar de orar. O joelho vai ficar amassado. E não vai adiantar. Porque não é espiritual. Espiritualidade é confrontar o erro, é olhar para uma situação e orar. Deus, que eu possa ver como o Senhor vê, que eu possa enxergar como o Senhor enxerga, né? E a gente vê que Nínive tinha uma sentença contra Nínive. E Deus, antes de dar a sentença, ele falou, vai lá, Jonas, e prega para Nínive. E Jonas foi, pregou e aquele povo se converteu. Mas se eles não se convertessem, eles iam ser todos destruídos. E, gente, tem uma sentença contra muitos dos nossos. E nós precisamos nos levantar, nos posicionarmos em Deus, né? E a gente tem que falar para as pessoas, né? Que Deus, ele não tem prazer na dor, no sofrimento de ninguém. Mas o que ele nos fala? Haverá juízo para o ímpio, mas para aquele que serve, que me obedece, haverá alegria, felicidade, haverá tudo o que você precisa. Então, gente, nós precisamos falar para as pessoas, você tá aí nesta situação, uma situação de tristeza, de dor, né? E tem um Deus que quer te alegrar, quer mudar a sua vida. Não é que você vai viver no mundo num mar de rosas. O diabo vai vir, mas você está revestido, você está vivendo espiritualmente, você está se revestindo com a couraça, com o capacete da justiça, você juntamente com Deus, porque nós temos que fazer a nossa parte, nós vamos vencer, né? Mas quem não está com Deus vai ser destruído. Então a gente precisa nos posicionarmos, largar de ficar alisando os errinhos daquelas pessoas que a gente tem convivido e falar para ela, pôr o dedo nela e falar, você muda de vida, que Jesus está voltando, né? Então nós precisamos disso, de espiritualidade e não ser um Jessé, ser um Enoque, que andou com Deus e foi arrebatado. E nós, gente, nós somos a geração, eu acredito, não tenho certeza, do arrebatamento. E quem aqui não quer morrer? Ué, mas a gente pode ser arrebatado. Nós podemos ser arrebatados. Jesus pode voltar a qualquer momento. Assim como Enoque foi arrebatado, nós podemos subir nos ares. Amém. Porque está tudo muito próximo. Muitos de nós aqui, às vezes, não vai ver a morte. Assim como Enoque. Então, as coisas não estão tão distantes de nós. A gente precisa só ser mais espirituais. Amém?